Então, gente, mais uma vez, boa tarde. Para quem quiser acompanhar essa aula com a apostila Reforma Religiosa, Calvinismo e Contra-Reforma, capítulo 16, da primeira matéria da apostila 4, tá? Ela complementa, então, o assunto que falamos na semana passada, que são as reformas religiosas no começo da Idade Moderna, que vai dar origem às chamadas igrejas protestantes. Lembrando sempre que até durante toda a Idade Média, desde o final da Idade Antiga, na Europa Ocidental, a Igreja Católica detinha o monopólio da fé, da interpretação das Escrituras. Mas, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, as grandes transformações trazidas pelo Renascimento, pelo renascimento do comércio, das cidades comerciais, a troca intensa de cultura e também da popularização do livro, né, através da imprensa de tipos móveis do Gutenberg, permitiu então que essas ideias circulassem mais livremente na Europa e também aliado, é claro, à crítica, talvez seja o ponto principal, a crítica que se faz então ao comportamento escandaloso da Igreja Católica, dos membros da Igreja Católica, lembrando sempre que a gente não faz aqui uma crítica à fé, não é um debate teológico de quem está certo, quem está errado. A gente está aqui apenas para tentar compreender os homens daquela época. Então, lembrando, qual era o problema da igreja? A venda de indulgências, a venda do perdão, né? O cara pecava, não queria ir para o inferno, a igreja defendia que apenas as boas obras salvavam o homem, então era necessário que ele praticasse uma boa obra. E era uma excelente obra deixar metade ou tudo das suas rendas, das suas posses para a igreja, comprar diretamente, pagava-se pelo perdão, ou então a igreja comercializava supostas relíquias sagradas, que na verdade eram farsas, né? Não eram verdadeiras, com o intuito de vender a proteção, o perdão, né? Então, isso tudo demonstrava a corrupção dentro da igreja, a ostentação de luxo do alto clero, dos cardeais, dos bispos, do próprio Papa. Havia o caso do Papa Alexandre, que era um Papa ateu, envolvido com a política, ele intervia diretamente na política. Então, na transformação da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê o surgimento da nova classe, que é a burguesia. Essa burguesia estava enriquecendo, as cidades comerciais enriqueceram, o comércio, então, estava bombando na Europa, e a igreja criticava duramente o estilo de vida da burguesia, de trabalho, do lucro, da busca do lucro, da ampliação dos negócios, até mesmo de trabalhar com juros, né? Emprestava dinheiro e cobrava juros. Tudo isso a igreja criticava. Fora também que no lance da política, os reis e príncipes da Europa estavam cansados da interferência da igreja em assuntos políticos. Na Alemanha, como eu falei, muitos príncipes, né, porque o que nós chamamos de hoje de Alemanha, naquela época era uma espécie de confederação de vários reinos germânicos que estavam sob a autoridade maior do imperador, do Sacro Império Romano Germânico. Então, meio que tinham dois poderes universais aí, o império e o papado. Então, e ambos intervinham em assuntos particulares, em assuntos internos de sucessão, assuntos políticos. Então, esses reinos queriam se ver livres dessa influência. E aí, então, viram no Martinho Lutero, o reformador da igreja alemã, a forma de ter uma nova igreja, uma igreja que apoiaria o estilo de vida da burguesia e seria um contraponto ao papado. Então, surgiriam igrejas nacionais. Cada reino teria sua própria igreja, sem ter que prestar contas ao papado, a Roma. Então, falamos muito na última aula sobre a Alemanha, hoje vamos falar sobre a Suíça. A Suíça também, a reforma protestante se espalhou pela Suíça. A Suíça já vinha de uma grande tradição comercial. E a Suíça, apesar de ser um país pequenininho, né, no centro da Europa, ele, pela sua geografia, ele é recortado por cadeias montanhosas. Então, meio que
apesar de ser um país pequeno, ele é recortado, ele é fragmentado. Então, lá, cada região, cada rincão da Suíça tem uma certa autonomia. É mais ou menos como se fosse o Brasil, sabe? Os Estados Unidos, cada regiãozinha tem sua autonomia para tomar decisões, leis, impostos. Desde a Idade Média, perdão, desde a Idade Média, a Suíça é meio que assim. E na Suíça surge um reformador chamado Zwinglio. Ele também era um crítico. Ele era influenciado pelo Erasmo de Roterdã, era um crítico da igreja, e ele já estava iniciando, então, o processo da reforma protestante na Suíça. E então surge o João Calvino, que era francês, e na França os protestantes são chamados de huguenotes. Ele foge da França perseguido, claro, a França muito católica, perseguiu duramente os huguenotes. Ele então vai para a Suíça. Na Suíça, então, ele consegue uma coisa que é até difícil em outros territórios. Como cada região autônoma da Suíça tinha liberdade para escolher a religião que quisesse, ser católico ou ser protestante, até hoje a bandeira da Suíça é uma cruz, então mostra que é protestante. O João Calvino era, perdão, católico, né, um símbolo católico. O João Calvino ele era influenciado, então, foi muito influenciado pelo Martinho Lutero e dá continuidade à ideia do Martinho Lutero de salvação pela fé. Critica duramente o culto aos santos, a Nossa Senhora, reduz os sacramentos a apenas dois, que é o batismo, eu acho que o casamento. Eu acho que ele bota na apostila está com Eucaristia, mas aí eu tenho uma dúvida se é Eucaristia ou se é somente batismo para adultos e o casamento. São dois rituais da Igreja Protestante, né, que permanece, ao contrário dos 7 que a Igreja Católica tem. Então, o João Calvino ele vai se associar principalmente com a burguesia, porque aí ele desenvolve aquela ideia da predestinação que o Martinho Lutero já falava, né, influenciado pelo Agostinho, mas aí ele vem pela fé, né, que os católicos da Idade Média, se você fosse uma boa pessoa, você estava garantido você ir para o céu, fazendo boas obras, né? Então, aquela questão do livre-arbítrio. Você é livre para escolher se você vai abraçar a salvação ou você vai escolher a danação eterna, né? Isso aí seria mais o papel do homem. Para o Martinho Lutero, principalmente para o João Calvino, isso é importante que a gente tenha em mente. Não há livre-arbítrio. Para o João Calvino, Deus já estabeleceu o seu destino a partir do seu nascimento. Ele já decidiu se você vai subir ou se está condenado. Só que, né, os desígnios divinos nos escapam, né? O homem não consegue alcançar a vontade divina, saber o que passa pela mente divina. Então, qual é o símbolo da salvação? O símbolo da salvação é a fé. Se você espontaneamente sentiu a fé, que é algo individual, isso é o sinal. Mas o João Calvino ele vem com outro sinal, é a da prosperidade. Se você é um bom cristão, você trabalha duramente, poupa, não gasta dinheiro com prazeres como joias, roupas caras, ostentando riqueza. Você leva uma vida pura, santa, né? Você não tem amantes, você não gasta dinheiro com bebida, com festa, você não esbanja dinheiro com aposta. Então, Deus vai abençoar o seu negócio e você vai enriquecer. Então, o enriquecimento era um sinal para o João Calvino da salvação. E isso casa com uma luva com o estilo de vida do protestantismo e da burguesia. Até que mais tarde, no século XIX, Max Weber vai escrever o livro clássico A Ética Protestante e o Capitalismo. Ele vai ver, então, que antes do capitalismo surgir, essa mentalidade puritana, essa mentalidade protestante do João Calvino, ela vai estimular a poupança, o investimento. John Wesley, que vai ser também o fundador da igreja protestante metodista, né? Tem até aqui em Campo Grande uma igreja chamada Metodista Wesleyana, que é em homenagem a John Wesley.
Ele dizia o seguinte, ó, o objetivo do cristão é enriquecer, né? Se você enriquece, é sinal que Deus está te abençoando. Então, você pega a burguesia suíça, os caras viviam assim, de maneira muito frugal, né? Não gastavam dinheiro com bebida. A roupa do protestante, então, dessa época, uma roupa toda preta, né? Fechada, gola fechada, né? Até o pulso, o chapéu no máximo, simples, sem ornamento, as mulheres também, cobrindo muitas das vezes o cabelo, fechado na gola, fechado no punho, um estilo de vida bem simples, sem gasto, sem buscando o quê? A poupança e o investimento para ampliar os negócios. E quanto mais rico, maior o sinal de que Deus estava te abençoando. Até que algum problema, gente, essa relação burguesia e o calvinismo. E o João Calvino, ele vai ter muito poder nas cidades na Suíça onde ele vai se estabelecer. Ele vai chegar até mesmo proibir as mulheres de utilizarem maquiagem, ele vai proibir as mulheres de usarem joias, os homens também. Tanto é que o que os joalheiros, né, vão fazer então? Eles não podem mais fabricar joias, né, o ourives, o joalheiro, o que eles vão fazer? Eles vão, e aí vai virar o símbolo máximo da Suíça, depois junto com o chocolate, que é o relógio. Então esses ourives, esses grandes artistas, esses artesãos, né, de precisos, eles vão começar então a investir na fabricação daquilo que vai ser o símbolo do capitalismo, da burguesia, que é o relógio. Na Idade Média, os camponeses organizavam o seu tempo através da própria natureza. Então você acordava com o galo cantando, ia para o campo, dormia com as galinhas, você estabelecia a divisão do ano de acordo com as estações do ano, né? Com a colheita, com a cega, com o armazenamento, com o plantio. Então, tudo de acordo com a agricultura. Já na Idade Moderna, numa sociedade mais urbana, numa sociedade onde o comércio e a manufatura vão ser a principal atividade da burguesia, o relógio passa a ser o símbolo máximo. Então, é na época que surge o relógio. Então, esses caras vão pegar toda aquela arte, toda aquela precisão minuciosa, milimétrica que o joalheiro tem para fazer relógios que são verdadeiras obras de arte. Então, a única joia que os caras podem ostentar são relógios, que o comerciante tem que estar olhando sempre para o relógio. De tempo é dinheiro. Então, nesses países que são protestantes, calvinistas, é onde o capitalismo vai prosperar, né? Então, se você pegar assim, quais são os países capitalistas, né? Os Estados Unidos foi fundado por puritanos, né? Por protestantes, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, levaram esse estilo de vida, essa ética. O que é ética? É o conjunto de regras que você norteia a sua vida, né? Então, a sua ética, como você age, de acordo com a fé cristã, puritana. Então, o bom cristão deve se abster de luxo, do prazer, do ócio. Se hoje em dia, né, é condenável o ócio, né? A sua mãe dizia, você não está fazendo nada, vai procurar o que fazer. Então, isso é dessa época. Porque na Idade Média, os nobres praticavam o ócio. A igreja praticava o ócio, né? Que é você parar para pensar, para você vislumbrar a natureza, buscar Deus num pensamento mais místico. Isso é típico da Idade Média. Não fazer nada, ficar olhando para nada e tentar esperar uma iluminação. Já no capitalismo, não, cara. Né? O cara que não trabalha não deve comer. Já disse o apóstolo Paulo. Se na Idade Média a igreja via o trabalho como uma maldição, para o Martinho Lutero e para o João Calvino, o trabalho dignifica o homem. Então, é uma mudança muito drástica de pensamento. É aquele que não trabalha não deve comer. Então, olha só a mudança da interpretação das escrituras. Mas e a Igreja Católica vai ficar parada? Aí a gente vai falar agora da Contra-Reforma. O próprio nome está dizendo. É uma resposta da Igreja contra a Reforma Protestante. Então, eles vão fazer um concílio na Itália, chamado Concílio de Trento, e vão, então, debater. Os grandes membros do alto clero católico da Europa inteira vão se reunir, vão debater o que eles estão fazendo de errado, e aí, então, eles vão estabelecer umas novas diretrizes para a igreja.
na verdade, eles vão reafirmar tudo o que a igreja sempre defendeu. A infiabilidade do Papa, os 7 sacramentos, o culto aos santos, né, utilizando imagens, o culto a Nossa Senhora. Nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. O que eles vão fazer um meia-culpa é o quê? É a venda de indulgências, que é muito escandalosa, e a venda, a simonia, né? Lembrando sempre, simonia é aquele comércio de falsas relíquias dotadas de poderes sagrados ou mágicos, né? Isso tudo vai ser proibido pela igreja. Mas a igreja também ela vai reafirmar a perseguição aos chamados hereges nas regiões onde ela tem autoridade para isso. A gente vai ver que isso vai levar a uma guerra, a guerra de 30 anos da Europa. Foram 30 anos de guerra entre os protestantes e os católicos, em maior e menor grau. É claro que tem muito de política nisso, mas a religião vai ser sempre o que vai justificar, legitimar essas guerras. Então, a igreja, em resposta, ela vai perseguir, ela vai retomar o Tribunal de Santo Ofício, que era uma coisa que já estava meio abandonada na Idade Média. Para quem não sabe, o Tribunal de Santo Ofício era um órgão da igreja ligado aos príncipes, aos reis, onde a igreja tinha força de polícia para então acabar com heresias. O que é heresia? Tudo aquilo que é contra a igreja, contra os dogmas da igreja, contra a fé cristã, é considerado heresia. Então, se alguém tivesse pregando algo diferente da que a igreja estaria defendendo, isso era considerado heresia. A pessoa bruxaria, criptojudaísmo, era chamado de criptojudaísmo, aqueles judeus que eram convertidos, muitas das vezes à força, ao cristianismo, mas em casa, escondidinhos, praticavam ainda seus rituais judaicos. Isso também era perseguido pela igreja. E então a igreja persegue os hereges, leva para a fogueira através de julgamentos, tortura, né? Tudo que a gente já sabe. Mas isso é principalmente em Portugal e na Espanha. E aqui na América também, né? Porque aí surge, no contexto das grandes navegações, da colonização da América, na descoberta da rota para o Oriente, a igreja vê a oportunidade de expandir o catolicismo através de uma ordem religiosa chamada da Companhia de Jesus. E os membros dessa Companhia de Jesus são padres, uma companhia fundada por Inácio de Loyola, São Inácio de Loyola, que ele era um cavaleiro, ele era um guerreiro, ele pega toda aquela forma de treinamento, aquela ética cavaleira, aquela ética militar e leva para a igreja para formar esses quadros de padres. Então, bem padres, nada aqueles padres da Idade Média, aqueles padres semi-analfabetos que não sabiam muito de teologia, de filosofia. Ele forma quadros muito elevados, altíssimo nível, super intelectuais, os caras doutores em filosofia, para combater o protestantismo. Então, formava-se quadros com padres bem formados para poder discutir, debater com esses protestantes e também para levar a fé cristã para os povos da América, né, que a catequização dos índios vai ser uma grande preocupação dos jesuítas, né, desses padres da Companhia de Jesus. Também no Oriente eles vão se destacar. Então, a introdução do catolicismo no Oriente vai ser muito importante, porque muitos desses padres eles aprendem novas línguas, que são caras são intelectuais, são filósofos, são linguistas, eles aprendem muito rápido a língua nativa e começaram então a escrever até mesmo dicionários. Então, o primeiro dicionário tupi-guarani, né, das línguas do Brasil, do japonês também, são de jesuítas. Então, ela retoma a perseguição também, ela tenta retomar o controle sobre a produção cultural, que agora está fora de controle devido à facilidade dos livros serem reproduzidos pela imprensa. Ela faz uma lista de livros que são proibidos para os cristãos, o chamado Index, que existe. Eu não sei, eu acho que o Papa João Paulo II acho que ele condenou o Index, ele acabou com o Index, mas até durante o século XX todo, o Index era recheado de uma lista de livros que eram perseguidos pela igreja. O livro do Galileu Galilei, né? Ele expunha
o heliocentrismo, o movimento dos planetas ao redor do Sol. Isso aí foi perseguido pela igreja, né? Quando falamos sobre renascimentos, falamos sobre o Galileu, que ele teve que renegar as ideias dele diante de um júri do Santo Ofício. Ele teve, então, que jogar na lixeira o livro dele, esse livro perseguido. Michel de Montaigne, dos Ensaios, grande filósofo, grande pensador, excelente livro, também foi condenado. É condenado também, é claro, filósofos, né? Nietzsche, Isaac Newton foi condenado, Blake, até mesmo no século XX, como Sartre, não sei se Karl Marx, de repente, foi. Mas, então, assim, foi uma influência muito grande. Então, nos países do Sul, Itália, obviamente, França, em grande parte, né? A gente viu que os huguenotes sempre foram perseguidos na França, nos protestantes, mas Portugal e Espanha, principalmente, devido às grandes navegações, foram muito católicos e levaram, então, o catolicismo adiante. E a Companhia de Jesus teve um papel muito importante na catequização e na conquista dos povos que não eram os ditos selvagens da América, da África e da Ásia. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, faltou só a gente falar sobre a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Esse assunto é complexo, gente. Algum problema? Alguma dúvida? É importante que vocês tragam dúvidas, tragam feedback. Então, gente, Isaac, eu não sei te responder ainda, tá? Visto que nós só alimentamos o sistema com as respostas, né, com gabarito, e o próprio sistema há de dar a resposta. Se tudo der certo, eu acho que ainda essa semana, eu não sei, o Léo não falou nada ainda, mas vai ser rápido, né? Porque o legal de você fazer uma prova dessa é ser rapidinho, né? Não precisa nem corrigir, cara. O sistema já corrige na hora. Não sei porque estão demorando, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse link em cima, não saiam, por favor, tá? Que eu vou